Página de abertura. Do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 127. Título: Humanidade Real. Eis o homem. Pilatos. João 19:5. Apresentando o Cristo à multidão, Pilatos não designava um triunfador terrestre. Nem banquete, nem púrpura, nem aplauso, nem flores. Jesus achava-se diante da morte. Terminava uma semana de terríveis flagelações. Traído, não se rebelara. Preso, exercera a paciência. Humilhado, não se entregou a revides. Esquecido, não se confiou à revolta. Encarnecido, desculpara. Açoitado, olvidou a ofensa. Injustiçado, não se defendeu. Sentenciado ao martírio, soube perdoar. Crucificado, voltaria à convivência dos mesmos discípulos e beneficiários que o haviam abandonado para soerguer-lhes a esperança. Mas, exibindo-o diante do povo, Pilatos não afirma: eis o condenado, eis a vítima. Diz simplesmente: eis o homem. Aparentemente vencido, o mestre surgia em plena grandeza espiritual, revelando o mais alto padrão de dignidade humana. Rememorando, pois, semelhante passagem, recordemos que somente nas linhas morais do Cristo é que atingiremos a humanidade real. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá! Que a doce e serena paz do Senhor Jesus continue a nos envolver, esteja em cada coração. Meus irmãos, vamos dar continuidade aos nossos estudos espíritas, separados fisicamente, mas unidos pelo coração, envidando esforços em manter a doutrina espírita viva, atuante em nossas vidas, com a certeza que ela nos informa, nos consola, nos reergue, não é verdade? Hoje veremos o capítulo 6 de O Livro dos Médiuns e os itens de 111 a 113, cujo capítulo Teoria da Alucinação. Vamos acompanhar. Que ele diz assim, Kardec: os que não admitem o mundo incorpóreo e invisível julgam tudo explicar com a palavra alucinação. Aqueles que não admitem o mundo invisível, não é? Vamos ver o valor etimológico da palavra alucinação. Percepção real de objeto que não existe. Delírio, ilusão. Pode ser auditiva ou visual. E naquele cenário de 1861, a ciência ainda estava engatinhando. E os materialistas da época discordavam por discordar. Não apresentavam explicação plausível para os fatos. Então, para eles, tudo era alucinação, tudo era delírio. E os médios ostensivos que surgiam eram apontados como lunáticos, desvairados. Sobre as aparições, disse Kardec: longe estamos de considerar como absoluta e como última palavra a teoria que apresentamos.
Mas os críticos, ao apreciar os fatos que presenciavam ou ouvir os relatos, eles afirmavam: é alucinação, é ilusão. E Kardec queria uma explicação, porque nós sabemos pela história que Kardec era um homem muito criterioso, muito metódico, e ele queria, sempre para tudo, justificativas. Era um homem estudioso, sendo que esses materialistas e os críticos, eles não tinham justificativa. Eles simplesmente jogavam a palavra: é delírio. Continuando o item 112 de O Livro dos Médiuns, ele diz assim: a causa dos sonhos, vamos ler, a causa dos sonhos nunca a ciência explicou, atribui-os a um efeito de imaginação, mas não nos diz o que é a imaginação, nem como esta produz as imagens tão claras e tão nítidas que às vezes nos aparece. Consiste isso em explicar uma coisa que não é conhecida por outra que ainda o é menos. A questão, então, permanece de pé. Kardec dizendo isso. Meus queridos irmãos, nós sabemos que a nossa imaginação é muito rica, não é? É muito fértil. Não é verdade? Certas pessoas veem figuras na lua e até atribuem presságios. É um bom presságio? É um mau presságio? Veem figuras nas nuvens. Um gato que pula no meio da noite. Uma cortina que balança por conta de um vento atravessado. Para essas pessoas, tudo é espírito. É preciso sempre levar na conta do cotidiano. Nem tudo que a gente imagina estar vendo é espírito. Usar o bom senso, ser criterioso, como Kardec. Por outra, aí vem o outro lado. Porque Kardec, nesse estudo, ele está fazendo um ensaio. Ele está fazendo um contraponto. E ele diz assim: por outra, é certo que existem psicopatologias que provocam alucinações, sim, como, por exemplo, a esquizofrenia, que está ligada ao desarranjo cerebral, e outras psicopatologias. Por isso que é preciso ter muito cuidado, muito critério. Quando alguém diz vi espírito, calma, vamos conversar. Sobre os sonhos, em O Livro dos Espíritos, no capítulo 8º, cujo título Emancipação da Alma, encontramos minuciosa explicação sobre o atraente assunto, porque é um assunto atraente, não é verdade? Vamos então fazer algumas considerações. As manifestações mais comuns se dão durante o sono, por meio dos sonhos, que são as visões. Durante o sono físico, a alma se emancipa, o corpo repousa e a alma se lança ao espaço. Podemos julgar também a liberdade do espírito pelos sonhos. Essa liberdade dá a ele a lembrança do passado e pode prever o futuro. Nessa liberdade, o espírito pode entrar em comunicação com outros espíritos, seja desse mundo ou de outro. Quantas vezes, quantas noites durante os nossos sonhos encontramos espíritos que nem conhecemos e acordamos pela manhã, mas eu não conheço ninguém ali.
Pode ter sido de outra vida ou será da próxima. Também, por vezes, ao acordar, dizemos assim: tive um sonho sinistro. Quase sempre é a lembrança dos lugares e das coisas que vimos ou que veremos em outra existência. E então, meus queridos irmãos, constatamos o seguinte: morremos todos os dias, não é? Nos livros de André Luiz, lemos muito sobre esse assunto. O encontro de almas durante o sono, promovido por benfeitores espirituais para se reajustarem, se perdoarem, não é? Quem lê André Luiz sabe disso. Aí então, a prece na nossa vida, a prece é significativa antes de dormir. A prece, a meditação, assim, a harmonia interior. Nunca ir dormir com a cabeça cheia de conflitos, aborrecidos, magoados, nunca. Então faz uma prece e conversa com o anjo da guarda. Querido irmão, que na hora do meu repouso o meu espírito possa subir para o armazém da espiritualidade, possa ir ao encontro dos bons espíritos para estudar, para trabalhar, para ser útil, para aprender. Sempre antes de dormir, a prece. E atualmente, meus queridos, inúmeras pesquisas científicas em vários países já estão em andamento sobre as experiências oníricas. No livro, na Revista Espírita, de julho de 1861, nós transcrevemos essa história. É o fenômeno da aparição, para enriquecer o nosso trabalho. Um dos nossos colegas, contando Kardec na Revista Espírita, recentemente um oficial, seu amigo, estando na África, de repente viu à sua frente o quadro de um cortejo fúnebre. Era um dos seus tios que residia na França e que ele não via há muito tempo. Viu distintamente toda a cerimônia, desde a saída da casa mortuária até a igreja e o transporte ao cemitério. Chegou a notar diversas particularidades das quais não podia ter ideia. Nesse momento, esse moço que estava na África ele estava desperto, ele estava acordado em vigília, ele não estava dormindo. E, entretanto, ele estava num estado de absorção. Podemos entender assim, um enlevo, ele estava elevado, um estado de alinhamento. Como diz o jovem, ele estava desligado, do qual só saiu quando tudo desapareceu da mente dele. Chocado com a circunstância, escreveu para a França a fim de obter notícias do tio, e soube que o tio, tendo morrido subitamente, havia sido enterrado no dia e hora em que ocorrera a aparição, e com todas as particularidades que tinha visto. É evidente, meus irmãos, que o cortejo não veio ao encontrá-lo. Ele é que foi encontrar o cortejo, do qual teve a percepção por efeito da segunda vista. Mas, desculpe,
Se contar um episódio desses a uma pessoa materialista que não crê em nada a não ser nada além da matéria, vai responder: isso é alucinação, isso não, isso é ilusão. Estão entendendo? Continuando aqui no item 113, Kardec diz assim: provam os fatos que há aparições verdadeiras, que a teoria espírita explica perfeitamente, que só podem ser negadas pelos que nada admitem fora do organismo. Mas, a par das visões reais, haverá alucinações no sentido em que esse termo emprega? É fora de dúvida de onde se originam. Os espíritos é que vão esclarecer. Aí vem duas perguntas que Kardec faz aos orientadores espirituais, aos orientadores da codificação. A primeira pergunta é assim, são sempre reais as visões? Não serão algumas vezes efeito da alucinação? Quando em sonho ou de modo diverso se veem, por exemplo, o diabo e outras coisas fantásticas que não existem, não será isso um produto da imaginação? É uma pergunta. Os espíritos orientadores respondem sim, algumas vezes, quando se dá muita atenção a certas leituras. Podemos completar. Quando a pessoa dá muita atenção a certas leituras, ou a um filme, ou uma série, está muito em moda, não é? Assistirmos séries. Então, aquela série prende a atenção. A pessoa fica impressionada e o cérebro registra. É como uma chapa fotográfica. Na verdade, são desdobramentos do cérebro. A pessoa ficou impressionada com aquelas cenas do filme ou os relatos, a narrativa do livro. Mas Kardec também diz o seguinte aqui embaixo: mas também certos espíritos, através do seu perispírito, porque o perispírito possui algumas propriedades. Nós já estudamos isso, ele é elástico, ele toma forma que quiser. Pode tomar formas, pode, para se manifestar o espírito, através do seu perispírito. Então, um espírito zombeteiro, debochado, ele pode aparecer em sonho para a pessoa com garras, com chifres, pode. Apesar de sabermos que o espírito não tem chifres nem garras. Mas ele pode aparecer para se divertir, até causar medo na pessoa, não é? Na pessoa que vê. Ou também um bom espírito pode tomar a forma de anjo, com asas, coroa, um buquê de flores nas mãos. Isso vai depender muito da pessoa que está dormindo, que está no sonho, está sonhando. Vai depender muito. A outra pergunta é a B. Kardec pergunta: poder-se-ão considerar como aparições as figuras e outras imagens que se apresentam a certas pessoas quando estão meio adormecidas, ou quando apenas fecham os olhos? Essa é a outra pergunta. Isto é, aquela sexta da tarde, de 15 a 20 minutos, o espírito se desprende. Ele diz assim, desde os sentidos entram em torpor, o espírito se desprende e pode ver longe ou perto aquilo que lhe não seria possível ver com os olhos.
podem ver visões, ser visões do que está acontecendo em outro local. Isso, aquela Madorna. Uma amiga minha, ela todos os dias ela almoça, tem por hábito, depois do almoço, recostar na sua poltrona preferida e cochila. Ela não cai em sono profundo, não. Ela cochila. Certo dia, ao acordar, contou que viu um homicídio durante aquela Madorna, em local tal, e descreveu os personagens, as roupas, tudo. À noite, ao assistir o noticiário local, houve a notícia do homicídio, os mesmos personagens, a mesma visão que teve durante a Madorna. Olha que interessante isso, meus irmãos. A prova do desprendimento do espírito. Muito bem. Mas também podem ser impressões que se fixaram no cérebro. O Kardec já disse isso, que é de sorte que a alma vê... Não é aqui. Continuando, então, meus queridos irmãos, e durante as enfermidades, não é? Quantos enfermos vêm, até aqueles que já se foram, que o precederam. Esse assunto, meus irmãos, é fantástico, não é? O assunto de sonho. Eu tive um sonho assim, sempre aquelas histórias de sonho. Todos nós sonhamos. Algumas pessoas não se lembram. Outros sonham coloridos, não é? Outros sonham branco e preto. Mas é uma grande verdade. O nosso desprendimento é um assunto fantástico e sugerimos que leiam e estudem o Livro dos Espíritos, que leiam e estudem o Livro dos Médiuns, que onde tem os fenômenos. Mas, na verdade, os fenômenos não são o principal. O principal na doutrina espírita é o conhecimento. É o conhecimento. Nós precisamos conhecer. Mas também temos outras obras, como de André Luiz, Ivone do Amaral Pereira, no livro Recordações da Mediunidade. Temos Leon Denis no Invisível, que nos fala sobre os sonhos. Porém, meus queridos, quando nós lermos estas obras, outras obras, que não sejam as obras da codificação, sempre devemos ler com o livro ao lado da codificação, o livro dos Espíritos ao lado do livro dos Médiuns, porque precisamos peneirar as outras obras. Se realmente bate com o que diz o codificador, sempre peneirando qualquer livro. Não é? Há pessoas que gostam de ler muito, qualquer coisa leem, mas é preciso peneirar. Que é uma coisa interessante. Ontem mesmo, conversando com uma pessoa, ela me ligou, me telefonou e disse assim para mim: você já ouviu falar no Vale dos Suicidas? Eu disse: olha, tem no livro Memórias de um Suicida. E agora, você já ouviu falar no Vale dos Abortados? Eu disse: gente, nunca li sobre isso. Nos livros da codificação não tem. E nós temos que ter o critério de estudar os livros da codificação. Vamos ler, estudar os livros da codificação. Vamos ler as obras complementares, vamos ler, mas vamos peneirar, fazer uma peneira. Não é verdade? Até para não ficar, meio, Bom, então, nós terminamos por aqui.
desejando a todos que estão nos assistindo que Jesus nos abençoe, abençoe a todos nós, nos doando saúde, coragem, harmonia, nos doando aquela paz, que a paz não é a paz do mundo, a paz que Ele nos oferece. Porque no meio dessa situação toda, tenhamos paz, tenhamos uma posição tranquila, vamos nos esforçar para a tranquilidade, para a serenidade. Sempre, sempre com a certeza que temos os nossos benfeitores amigos, o nosso anjo guardião e a certeza de que tudo vai passar. Vai demorar um pouquinho? Vai, mas sem problemas. Nós estamos fortalecidos na fé dos amigos espirituais, na fé de Deus maior, o Criador, Pai de todos nós. Que Jesus nos abençoe e recebam um grande abraço.